Olá, tudo bem com vocês? Deixa eu ver se está tudo funcionando aqui. Está. Então, esse aqui é um webinário gravado de um assunto que eu acho que não dá para ficar de fora em função do que acontece entre as dívidas mundiais, o jogo das dívidas, que tem a questão econômica financeira, né? Que é um jogo que está sendo feito para tirar propriedade, e seja a dívida financeira ou a dívida para com a origem, o divino, aquilo que é considerado hoje como o direito ancestral, e por aí vai. Estão tirando as terras do sul do Brasil, tirando as terras da Holanda e outras regiões onde os agricultores estão ficando em condições precárias. Aí inverte a pirâmide de alimentos para mostrar que o que vale é carne, grãos já não valem mais nada, feijão já não alimenta você, foi uma enganação, arroz, feijão é lixo, sendo que passaram a vida inteira falando que arroz, feijão era um alimento completo. Então, como se fala em espanhol, o termo é cachondeo, é um cachondeo. Ou seja, estão sempre tirando o sarro da nossa cara, nos tratando como imbecis. E o que está acontecendo é tirar tudo que é nosso aqui nesse país, graças ao Lula lá, o 9 dedos, tirando de nós, através de impostos, fazendo a transferência de titularidade, né? Então, você paga tantos impostos, você, eu, todos nós, que no final não tem nada seu, a não ser um direito provisório de uso, que é para onde estamos indo agora. Então, você tem um direito provisório de uso se obedecer às condições, que é o jogo de o impuro com o puro. Então, o puro é a quem você deve e o impuro é você. É um jogo todo simbólico que eu me concentrei neste conteúdo para você enxergar a simbologia, desde cultural, como isso é bem cultural no Islã, como vem da Roma Antiga, mas culturalmente presente hoje através do Islã. É por isso que a Sharia financeira, Sharia financeira, é o que é o estado concentrado da coluna central do Fórum Econômico Mundial, para você não ter nada, mas será feliz se for um bobalhão, porque você não vai ter outra alternativa. Então, toda essa destruição do sul do Brasil, entre a parte de agricultura, então falando concentrar no Brasil, tem a ver com um direito ancestral, um direito divino, que eu expliquei isso claramente sobre a elite dos céus que tomará essas terras, e é por isso que estão sendo queimadas entre Argentina e Chile, e estão sendo inundadas ou tomadas por sistemas de manipulação, como é INCRA no Nordeste brasileiro, que está acontecendo também, e por aí vai. Então, essa coisa do reservas indígenas, mas que não eram e agora passaram a ser. Então, os coitados agricultores que tinham documentos e tudo, e tinham pago por aquilo, são desapropriados de suas terras. E isso é um contexto que encaixa aqui com perfeição. E quem quer entender o lado que falta aqui, está no curso Ad Astra, o grande engano dos céus, porque esse assunto não é só sobre extraterrestres, e sim o jogo que se utiliza para sempre dar a uma divindade um direito acima do seu pobre ser, pobre coitado, miserável e impuro, né? Então, vamos lá. Eu vou trocar a tela aqui. Tá em modelo webinário mesmo. Não está mexendo a tela, peraí. Eu vou ter que fazer isso de novo aqui. Volta para a câmera. Deixa eu ver se agora mexe. Não está mexendo, vou ter que fazer dispositivo de, deixa eu ver, captura de tela. Tenham paciência, porque às vezes acontece. Toim, 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 toim. Agora vai. É o Saci. Ele gosta muito de ficar por aqui, principalmente porque ele está a favor da tecnocracia. Então, os deuses da dívida, o culto oculto, que molda impérios, crises, religiões e a era tecnocrática.
Então, a dívida sempre foi apresentada como um problema econômico, mas ela é muito mais do que isso. Ela é um mecanismo de controle mais antigo da humanidade. A dívida moldou templos, impérios, religiões, guerras, crises e agora molda a nova tecnologia global, né? Então, você não deve apenas dinheiro, você deve culpa, destino, identidade, trabalho, moralidade, obediência e até a sua própria vida. Então, a dívida é a engrenagem escondida que move impérios, religiões, governantes, bancos, mercados e agora algoritmos. Então, esse webinário vai revelar o que nunca ensinaram, que a dívida é o verdadeiro Deus do mundo moderno. E vai continuar sendo, mesmo que depois venha com essa charia financeira que fala que então os juros desaparecerão e o capitalismo de compartilhamento, que doce, meigo, passará a vigorar. Então, você tem que entender que dívida é relacionada à culpa e, portanto, relacionada à obediência. O objetivo desse webinário, pré-gravado, como você já viu, e gratuito, é unir mito mais poder, mais culpa, mais economia, dominação, espiritualidade, psicologia simbólica, que essa é uma parte que ninguém toca, né? E eu tenho abordado por ela constantemente, porque se você não entender isso, não entende o resto. Tem uns cabelinhos aqui. Então, a introdução é a dívida como princípio metafísico de ordem. A dívida jamais foi apenas um problema econômico. Ela é, desde o seu nascimento, desde o nascimento das civilizações, e aí já nasceu a dívida, um princípio metafísico de organização do mundo humano. Então, tem vários níveis para ela, presta atenção, que se você entender isso, você vai entender todos os jogos em andamento. E como, então, vão usar isso para se perder as terras, as nações e por aí vai. Então, antes da moeda, antes do mercado, antes do Estado, antes mesmo da escrita alfabética, já existia a ideia de que o ser humano deve algo a uma ordem superior. Eu ia falar um termo que é um palavrão bem americano. Né? Pois é. Aos deuses, ao cosmos, ao clã, ao templo. Então, essa obrigação não era voluntária, era imposta. Ele diz assim, era ontológica, porque então você nasceu e já ouvia dizendo, já ouvia desde que você começou a se entender por gente, que você tinha que ser submisso, obediente, penitente, e então devendo, porque era um pobre coitado miserável que nasceu impuro do pecado e por aí vai. Então, isso quer dizer, né, que não dependia da vontade do indivíduo, mas do simples fato de ele existir dentro daquela ordem do mundo. Não era uma dívida que se escolhia assumir, era uma dívida que vinha junto com o nascimento e com a própria ideia de existir, que é o modelo que existe hoje e que vai voltar com tudo. Ou seja, já está em andamento. A dívida nasce como relação assimétrica entre o humano e o sagrado. Você não consegue chegar no sagrado, ele pertence a uma outra dimensão, por isso é assimétrico. Isso quer dizer que o humano está sempre em posição de inferioridade diante do sagrado, recebendo mais do que jamais consegue devolver. Por isso que eu gosto tanto de religião. O sagrado dá a vida, a ordem, o sentido, e você tem uma dívida eterna para com ele. O humano só pode responder com obediência, sacrifício ou culpa, nunca em pé de igualdade. Então, se a dívida nunca pode ser quitada, então ela não serve para pagar, serve para controlar, né? E uma dívida impagável é o escravo que eternamente tem que estar lá se doando até definhar. Então, libertar-se começa quando se percebe que a dívida não é natural, ela é encenada. Toda ordem baseada em dívida infinita transforma seres humanos em devedores existenciais, não em cidadãos livres. Depois fala que o comunismo é lindo, compartilha as coisas. Fala, o pessoal não tem cérebro. E toda vez que essa relação é traduzida em números, contratos ou juros, o que vemos é apenas a superfície de algo muito mais profundo.
a internalização da culpa como mecanismo de governo. Então, você utiliza a culpa contra quem quer espoliar. Então, você não, mas os caras, os donos da cocada do momento, os senhores do poder na linha histórica, né? Então, em cada momento, grupos específicos, que então utilizaram sempre o mesmo mecanismo, que é esse mecanismo da dívida, que é por causa da culpa, e quando alguém estende a mão a você, você tem que ser recíproco. Isso até pessoas nas famílias costumam fazer esses jogos, aqueles que vivem pendurados dos outros, fazem o papel do bonzinho às vezes, e aí tem uma dívida impagável. Não sei se isso acontece na sua família. E toda vez que essa relação é traduzida em números, contratos ou juros, o que vemos é apenas a superfície de algo muito mais profundo. A internalização da culpa como mecanismo de governo. E é por isso que a dívida atravessa milênios, né? Sempre o mesmo padrão, sempre igual, sem jamais desaparecer. Ela muda de forma, mas não de função. Então, aqui tem um livro onde fala, o termo é debt, ou seja, dívida, os primeiros 5.000 anos na história de David Graeber, então, de 2011. Então, alguns textos, na verdade, já estão saindo aí. Então, aqui para descrever o livro, como demonstra o antropólogo David Graeber, em Debt, The First 5,000 Years, não existe evidência histórica de sociedades humanas organizadas a partir de escambo racional entre indivíduos livres. O que existe desde os registros mais antigos são sistemas de obrigações morais, quase sempre administrados por templos, sacerdotes e autoridades políticas. Gosto de todos eles cozidos na panela. Então, a dívida não organiza o mercado, ela organiza a submissão. Deixa eu ter um chilique, tem um toquezinho, esses coisinhos vermelhos embaixo me dão um chilique, não tirei antes, então ferramenta. Deixa eu tirar. Eu tenho alguns chiliques, pronto, chilique eliminado. Então, a referência está aí, né? E continuaremos tirando pedaços deles e mais alguns que vão aparecer. Então, esses textos são dessas referências, adaptados. Então, Mesopotâmia, o templo como banco, o sacerdote como contador moral. Então, na Mesopotâmia, berço das primeiras cidades-estados, o templo não era um espaço espiritual separado da vida econômica. Bom, nunca foi, só na teoria, não na prática. Ele era o centro absoluto da ordem social. Era ali que se armazenavam grãos, se organizava o trabalho, se distribuíam recursos e, sobretudo, se registravam dívidas. Então, as primeiras tabuletas de argila da história não registram trocas comerciais. Elas registram quem deve o quê e a quem. Portanto, essas dívidas não eram contraídas apenas por indivíduos, mas por famílias inteiras, linhagens e até gerações futuras. A dívida era herdável, o devedor podia ser transformado em servo, seus filhos também. Então aqui aparece um dado crucial. A dívida não é apenas financeira, ela é biopolítica. Ela captura o corpo, o tempo e o futuro. Então, essa estrutura só é compreensível à luz do trabalho de Marcel Mauss em The Gift, que temos, de novo, trechos dele aqui. É que eu não estou identificando 100%, algumas vezes sim, outras não. Então, é assim, se você aceitar um presentinho, igual, como eu falei, isso é clássico do Islã, se você vai lá no Egito comigo, não vou mais, mas nem que me paguem muito. E aí você tem lá o povo, até o guia muito esperto, ele vai te dando presentes. E você não entende, talvez, porque as pessoas são novas, da primeira vez eu demorei alguns minutos para processar a informação. Ele enchia de mimos dos deuses egípcios, de prata, aquela prata que fica escura só de olhar para ela, mas era de prata, com mistura de cobre em vez de níquel. A prata que não fica escura é de níquel, liga de níquel, né? Lá no Egito é liga de cobre. E aí ele vinha e dava uma arte para pendurar numa corrente minha. E eu falei, não, mas eu quero te dar isso. Eu fiquei meio assim, ele está me dando isso, né? Aí vinha com uma pulseira de prata também.
Ah, porque era a pulseira clássica egípcia, e colocava no meu pulso, não dava nem para dizer não. Aí eu agradecia e eu ficava... Aí eu demorei para processar um pouco, pela minha velocidade demorou um pouco mais, até eu entender que, na verdade, isso não é um presente. Agora você é obrigado a retribuir. E a retribuição é pagar por aquela tranqueira que vai ficar preta em 2 minutos, um valor que é superior ao valor que ela de fato vale. Porque você acabou de chegar do Egito, essa é a sua primeira vez, sua vítima perfeita. Portanto, você não tem ideia de que isso não vale quase nada, porque a qualidade do material é péssima e provavelmente veio da China, se bobear. E aí você acaba entregando a ele de compensação $50, por exemplo, que com certeza daria para comprar uns 20 daquilo. Então, é o mesmo jogo, né? E eles fazem isso direto lá. Todo mundo vai elogiando só por falsidade, porque você é obrigado a retribuir a gentileza. Então, as moças às vezes pensavam que eles estavam cantando. Não, eles não estão cantando. Um elogio à beleza dos seus olhos não é porque estão te cantando, é porque ele está, na tradição deles, sendo gentil com você. E a partir desse momento, você tem que comprar alguma coisa que ele tem lá. Entenda? Então, isso é o simbolismo enraizado no livro The Gift, tá? Que é o presente. É bem recente, 2023. Então, Mauss demonstra, que é o autor, Marcel Mauss, que as economias arcaicas funcionam por sistemas de dádiva obrigatória, dar, receber e retribuir. Não são escolhas, são imperativos morais. Então, você moralmente tem que retribuir. Aquele que não retribui quebra a ordem simbólica e se torna culpado. Então, se você não retribui quando ele elogia os seus olhos lindos, ele fica capaz de xingar e virar as costas para você, falando um monte de coisa que você não vai entender, a menos que você fale a língua deles. Então, a dívida é, portanto, uma violação moral contínua, nunca plenamente sanável. Então, aquela dívida eterna, né? Então, o sacrifício, o pecado e a transformação da dívida em culpa interior. Então, para que a dívida funcione como sistema de dominação, ela precisa ser internalizada. E é aqui que entram religião e sacrifício. O filósofo René Girard demonstra que as sociedades humanas se estruturam a partir do sacrifício. Primeiro humano, depois simbólico. Então, quando o sacrifício literal se torna instável, ele é substituído por formas ritualizadas de expiação. Nós temos isso o tempo todo dentro da manipulação daquilo que não faz sentido, que é essa situação dos líderes políticos que parecem um bando de louco, mas são de fato, mas que obedecem toda uma ordem que está por detrás deles, os colégios invisíveis, que são os que verdadeiramente organizam as coisas e que lhes mandam fazer o que devem fazer. Então, atrás disso, há sempre uma forma ritualística e de expiação, ou seja, os povos, as regiões, os povos, a civilização, seja o que for, tem sempre que passar por expiações. Então, eles fazem de propósito, nada para resolver problemas, nem sim para deixar essa palavra mais forte do que nunca. Então, a dívida é uma dessas formas. Então, no judaísmo antigo, a dívida aparece como pecado. Pecar é dever algo a Deus. O ritual expiatório não apaga totalmente a dívida, apenas a reinscreve. Então, no judaísmo antigo, digamos, não na versão que digamos, que é Kabbalah, que é em alguns grupos, né? Então, você tem um conceito de pecar para obter a salvação. Então, se você peca, você tem para com Deus também uma forma de redenção. Então, existe um sistema oposto em alguns grupos judaicos e em certos gurus, ou seus messias, são grupos messiânicos, que veem esses caras como
grupos messiânicos e seres messiânicos que então escreveram conceitos, como é o caso do Sabbatai Sevi, né, que então era visto como o Messias, é onde ele introduziu a ideia, mas não era nova, de pecar para obter a salvação. Então, aí é um outro jogo de inversão. Então, ele não quer nunca ficar na dívida, e aí ele faz o oposto, porque ao levar ao extremo oposto é que ele pode obter a redenção e a salvação. Então, o mundo inteiro deve pecar junto. Então, eles levam, como levam hoje, e levaram o mundo inteiro para o seu pecado extremo, que é onde estamos, a civilização perdida, sem moral, sem forma, sem nada. Então, no cristianismo, essa lógica é radicalizada. O ser humano nasce em dívida ontológica, o chamado pecado original. A vida inteira passa a ser um processo de pagamento impossível. Aqui ocorre uma mutação decisiva. A dívida deixa de ser apenas externa e se torna uma dívida psíquica. Os indivíduos o indivíduo passa a vigiar a si mesmo. Então, esse é um jogo incrível, e a violência e o sagrado, né? Então, é incrível que são coisas escondidas desde a fundação do mundo, que é o que está escrito aqui. Então, Roma, igreja e usura, moralização do poder financeiro. Então, Roma transforma a dívida em instrumento imperial. Tributos financiam guerras. Guerras produzem novos devedores. O sistema devedor-credor justifica expansão e repressão. Então, a dívida se torna política de Estado. E a igreja herda essa estrutura e a espiritualiza. Então, você vê, os romanos queriam o quê? Desde a Roma Antiga, antes da igreja romana, tinha que pagar impostos. Então, Roma permitia, ao invadir uma região, que aquela região continuasse vivendo normalmente até certo ponto, haviam regras, desde que pagasse impostos. Então, ela era invadida e ela devia ao invasor, presta atenção nisso, os impostos, para poder ficar nas terras que eram dela. Esse jogo está em andamento de novo, agora com esse monte de invasores, que a grande maioria, por enquanto, expulsa o original, mas, em vez de plantar plantações de grande porte, eles invadem e começam a plantar alface, porque alface é fácil. Então, eles não querem trabalhar para fazer esforço nenhum, esse pessoal todo invade. Então, o que acontece? Quando eles não querem trabalhar, eles vão deixar o dono da terra ficar na terra se pagar para eles o retorno sobre a plantação que o dono da terra é capaz de fazer, e os invasores não. Esse jogo é um jogo extremamente podre e está na origem dos tempos. Então, a igreja que passa a cestinha lá, que diz que você tem que dar 10% para ela e por aí vai, não é diferente. Então, a igreja herda essa estrutura e diz que é porque 10% é para você dar para Deus. A usura é condenada, ou seja, os impostos os juros são o ganho sobre o empréstimo, que são por causa de juros, eles são condenáveis, mas eles colocam uma segunda turma para fazer isso. É por isso que os banqueiros surgiram no mundo dos romanos, venezianos, essa turma toda, judeus. Porque os judeus podem cobrar usura. E a igreja, os cristãos, não. Então, tinha uma turma de trás que fazia o serviço, depois financiava a igreja nas guerras para ir tomando as terras dos outros, em nome de Deus. Então, ela é redistribuída moralmente. Alguns podem cobrar, outros devem pagar. Então, surge uma divisão moral entre credores legítimos e devedores culpados. Então, se você olhar, você vai encontrar tudo isso. Então, nesse livro aqui, né, que é Pureza e Perigo, a análise dos conceitos de poluição e o tabu, hoje nós temos a questão do mesmo jogo que se utiliza na história do mudanças climáticas devido ao carbono e gases de alterações climáticas. Então, o jogo é o mesmo.
Tudo igual. Aqui o trabalho de Mary Douglas, em Purity and Danger, é central. Então, sistemas morais classificam pessoas, né, pelo número de puns que elas soltam e pelo tipo de comida e quantidade de comida que elas comem. Aí faz parte das canetinhas de injetáveis, que não é canetinha Bic, mas é azul também, algumas delas. Então, essas canetinhas Bic injetáveis têm a ver com a questão de, não só, é muito mais por detrás do simbolismo, mas de diminuir a culpa pelo pecado da comida, né? Então, isso faz com que no crédito de carbono, que minha mãe sempre falava aquela frase, mas aqui no Brasil tem igual, que el burro, quando aprendió a não comer, se murió, né? Que o burrinho amarrado lá no poste, quando ele aprendeu a não comer, ele morreu, né? É mais ou menos isso que vai acontecer. Hoje eu estou meio sarcástica, I'm sorry, mas faz parte. Então, o que nós temos com esse pessoal da canetinha Bic injetável é a mesma coisa. De qualquer forma, o conceito é, se come você é impuro, você não pode comer, nem que seja dieta saudável na quantidade certa, porque isso não vai te fazer emagrecer, dependendo do caso, né? Se tiver os distúrbios todos que eu ando mostrando e que existem. Então, o devedor, ele é impuro. O credor é puro. Então, a dívida é uma mancha. E se o credor é o dono do crédito de carbono, que é a organização que não é mais estatal, é uma empresa, que então é dona de créditos de carbono, ela é pura, você é impuro, né? Então, pureza, poluição e a nova dívida climática. Aqui temos continuação conceitual da Mary Douglas. O que o trabalho de Mary Douglas nos ensina em Purity and Danger é que as categorias de pureza e poluição nunca são científicas, em primeiro lugar. Claro que não, isso aí é totalmente inventado. Elas são simbólicas, morais e políticas. E por que elas se apegam nisso e a grande massa não quer saber da verdade e a grande massa não pesquisa com profundidade? Duas linhas é demais para ela, então tudo aquilo que se revela e que se afirma, utilizando o simbolismo e os jogos morais e políticos, funciona. Então elas aceitam, mesmo que seja contra elas. Então, toda a sociedade constrói sistemas de classificação que definem o que é limpo e o que é sujo, o que é bom e o que é ruim. Não para descrever a realidade, mas para organizar o poder. Isso é baseado sempre no que é o interesse das turmas que mandam. Estabelecer fronteiras e legitimar hierarquias é sobre o interesse dos jogos e dos planos, no momento, dos que mandam. Poluição, nesse sentido, não é uma substância objetiva. É aquilo que está fora do lugar, aquilo que ameaça a ordem simbólica vigente. Então, quando uma sociedade define algo como poluente, ela não está apenas descrevendo um risco físico, ela está marcando um tabu. E todo tabu carrega consigo uma consequência inevitável, culpa, expiação e sanção. Aqui é o que nós temos agora, em cima das canetinhas, e não pode comer, então quem come mais do que 2 pedacinhos por dia, de seja lá o que for, e se não tiver aparência cadavérica, e se não tiver um esqueleto andando, né, igual a Kate Middleton, que está pele e osso, essa pobre moça, nunca vi coisa igual, pele e osso, literalmente. E é um modelo, então é posto assim, foi feita assim, de propósito, porque ela é uma pobre escrava que tem que seguir aquilo que é ordenado. Então, a mulherada vê Kate Middleton e tem que seguir o padrão. Esse é um exemplo, tá? Cheio aí. Então, quem come 2 pedacinhos a mais de grão, que já caiu de moda, 2 pedacinhos a mais de carne, né, entra o processo de culpa, expiação, sanção e por aí vai. Tudo isso está ligado, nada está separado de um simbolismo central e de um plano como um todo. Então, é exatamente isso que vemos hoje na transformação do carbono em moeda moral. O carbono como novo símbolo de impureza.
Então, na narrativa contemporânea dominante, o ser humano passa a ser definido como agente poluidor da natureza. Não se trata apenas de atividades industriais específicas, mas da própria existência humana. Respirar, comer, se locomover, aquecer a casa, produzir alimentos, criar animais. Tudo isso passa a ser narrado como mancha climática. Observe a estrutura simbólica. O carbono é apresentado como uma sujeira invisível. O consumo vira pecado. A vida cotidiana vira transgressão. O planeta assume o papel de entidade ferida. O ser humano assume o papel de culpado coletivo. Então, isso não é ciência no sentido estrito, é moralização da natureza, como é também a moralização da comida, sobre o sentido de culpa e vergonha. Então, isso leva o corpo, então, a ter que ser só pele e osso. Do ponto de vista científico, as narrativas sobre carbono, rebanhos bovinos, crescimento populacional e culpa climática são altamente seletivas, frequentemente descontextualizadas e incapazes de sustentar causalidades simples do tipo mais humanos igual à destruição do planeta, o que já sabemos que é mentira. E isso, o que existe é fabricado, deixado gerar caos, não se arruma, não se tem intenção de organizar para dar certo as coisas. É tudo feito de uma forma que, então, se diga, tá vendo? Eles têm razão, isso quem fala é quem não tem cérebro dentro da cabeça. Mas isso é quase irrelevante para o funcionamento do sistema, porque, na verdade, isso aí funciona, porque socialmente é eficaz. Como diz a Mary Douglas, que esses textos são dela adaptados, demonstra sistemas de pureza não precisam ser cientificamente verdadeiros. Não importa se é ciência ou não. O aquecimento global, mudança climática, é completamente aceito nesta simbologia, por esta simbologia, porque eles são socialmente eficazes na forma como se estruturam para implantar. Então, a história... Aqui tem outro livro que eu peguei, estava dando uma buscada, e esses são turcos. E achei bom interesse, porque os turcos são especialistas na dívida, né? Tanto assim que eles pegaram o sistema mongol, que já era esse sistema romano. Então, os mongóis apenas replicaram, os mongóis invadiram ali aquelas regiões todas, e se misturaram, então, com os povos turcomanos e acabou gerando essa coisa aí, que se chama de povos da Turquia ou povo da Turquia, que virou um país em 1919 para 1922, quando se efetivou. Literalmente é um país novo, né? Foi feita a troca de direito, então abdicava pelo califado otomano e recebia um país que era um caos na época e foi se erguendo aos poucos. Então, a história é exatamente juros e o débito, né? Nas civilizações antigas, ele dá aquela passada. Então, Murat, que esse sobrenome aqui, o Ustaugluk, sei lá como é que se fala isso em turco, que é uma língua basicamente asiática, muito difícil de falar, diga-se passagem, mas quem assiste aquelas novelinhas turcas até está pegando algumas palavrinhas, né? Então, ele é economista da Universidade de Istambul, macroeconomia, e tem muita publicação, é interessante, rapaz. Então, apenas uma parte descritiva disso. A dívida e o juro como problema civilizacional antigo. A obra, que é esse livro dele, é a History of Interest and Debt, então, é uma história dos juros e do débito, ou seja, da dívida, nas civilizações antigas, para esses dois, demonstra que a dívida e o juro não são criações do capitalismo moderno, mas fenômenos presentes desde as primeiras civilizações complexas. Então, sumérios, babilônios, assírios, egípcios, gregos e romanos já lidavam com empréstimos, obrigações, juros, frequentemente associados às profundas tensões sociais, isso já vimos. Então, o livro mostra que, historicamente, a expansão da dívida com juros esteve ligada ao aumento da desigualdade, isso
é o jogo, né? Então, quem pode e tem benefícios não é quem cobra. E aquele que não tem benefícios, não está na posição de elite, o YouTube é a mesma coisa. É, tudo é igual. O YouTube, ele facilita canais que fazem parte do sistema. Então, as elites são financiadas, refinanciadas, e os outros têm que pagar para poder estar presente. Então, a escravidão por dívida é a instabilidade política, revelando que o problema do endividamento não é apenas econômico, mas moral e político desde a antiguidade. Então, um ponto central da obra é evidenciar que a crítica ao juro precede em milênios ao Islã, né? Ou seja, o Islã aproveitou o mesmo jogo que a gente já viu também. Então, diversas tradições religiosas e filosóficas, do judaísmo antigo ao cristianismo primitivo, passando por escolas gregas e sistemas orientais, viam o juro como prática socialmente corrosiva por transformar o tempo, a necessidade e a vulnerabilidade humana em instrumentos de exploração. Então, nesse sentido, o que nós temos aqui agora é uma expansão do livro, né? Que está naquele webinário onde eu falei da Sharia financeira. Então, nesse sentido, a Sharia financeira, o Sharia, não surge como uma inovação isolada, mas como uma parte de um longo debate civilizacional sobre a legitimidade moral do juro e da acumulação financeira baseada na dívida. Então, para eles não cobrarem juros, eles já pegam o que é teu e compartilham com você o que é teu, com outros, inclusive. Te dão uma pequena parte de usufruto, se você for bonzinho. Então, nem tanto o próprio percurso histórico analisado no livro deixa claro que a simples eliminação do juro não elimina a lógica da dívida. Então, ela continua sendo a mesma. Então, você vai ter o direito de ter coisas se o teu crédito social, a tua pontuação social, não é usar coisas, se a tua pontuação social for adequada. Isso significa a tradução obediente e penitente. Então, ao longo da história, sistemas que buscaram restringir ou proibir o juro frequentemente distribuíram a dívida explícita por outras formas de dependência estrutural. Então, nós voltamos ao modelo, nunca foi diferente, né, que agora é mais dramático, ao modelo de dependência estrutural, controle social e hierarquia econômica. Então, essa constatação reforça a tese central deste webinário. A dívida não é apenas um contrato financeiro, mas uma tecnologia de poder capaz de reinventar sob diferentes roupagens religiosas, morais, jurídicas ou tecnocráticas, mantendo intacto o seu papel fundamental de organizar submissão, culpa e obediência ao longo da história humana. Então, os trechos tirados do livro, nesse livro dos turcos aqui, da Faculdade de Istambul de Economia, vemos que dívidas com juros já eram práticas comuns nessas civilizações que a gente já citou. Então, o livro documenta que várias tradições religiosas e culturais antigas criticaram, mas criaram uma forma alternativa, como deram aos judeus o encargo de ficarem muito ricos e ficarem por detrás dos impérios. Então, os ensaios do livro explicitam que, com a expansão de transações baseadas em juros, surgiram graves problemas como desigualdade, pobreza. Todo mundo tem que ver isso, porque os juros só servem para controlar e estratificar uma sociedade, deixando lá embaixo aqueles a quem não se dá benefícios especiais e deixando lá em cima quem tem direito e divindade para cobrar dos outros. Então, do tabu à dívida, quando a poluição vira contabilidade, que é o que nós temos agora, uma vez definido o tabu, o próximo passo é inevitável, quantificar a impureza. E é aqui que surge o crédito de carbono e a estratificação da sociedade de castas, que é o que nós vamos ver com todo prazer. E já está entrando, isso já tinha em outras regiões do mundo, como é o caso da Índia, antiga, mas nunca deixou de ser. Por exemplo, o YouTube trata os youtubers como sociedade de castas, beneficiados e contidos e restritos,
né? Que é o meu caso. Portanto, a sociedade de castas agora, mais do que nunca, devido ao capitalismo de compartilhamento, que é a Sharia financeira, entra em ação com toda a sua intensidade. Então, o crédito de carbono, que é um outro modelo de controle, não é apenas um instrumento econômico, ele é um dispositivo simbólico de purificação. Então, a lógica é idêntica à lógica religiosa. Você polui, peca, você deve, culpa, você paga a expiação, você pode usar isso com relação à comida, ao peso corporal e usar ou não a canetinha, né? E a aparência que você tem, a relação das pessoas hoje com a comida e por aí vai. Então, você recebe autorização para continuar existindo dentro do sistema, mas sob dominância. Então, o crédito de carbono funciona como uma indulgência moderna. Não elimina mancha, apenas permite que ela seja administrada, tolerada, perdoada condicionalmente. E como em todo sistema de pureza, surge uma divisão moral clara. Os puros, dos estados, corporações, elites capazes de comprar, negociar ou compensar créditos, terão todo o direito sobre você. E os impuros, indivíduos comuns, populações inteiras, agricultores, pequenos produtores, consumidores, eu e você. Então, o curioso e provavelmente revelador é que o credor climático nunca é o mais virtuoso, mas o mais poderoso. Ele não é puro porque não polui. Ele é puro porque define o que conta como poluição. Então, uma empresa SA que faz isso. Então, tudo passa a ser empresa e não Estado. E isso é tecnocracia sobre controle. Então, os tecnocratas e seus núcleos empresariais dominam o mundo. E isso se tornará cada vez mais claro. Então, a dívida climática como tecnologia de controle. Aqui o sistema atinge a sua forma mais sofisticada. O indivíduo não é mais apenas devedor financeiro, ele se torna o devedor existencial. Sua alimentação, sua mobilidade, seu consumo energético, as escolhas reprodutivas, tudo passa a ser passível de pontuação moral. Então você vai ser o boneco do sistema, obedeça, se tiver juízo, ou vai ser colocado na zona do ninguém, daqueles que não têm castas, não têm casas e não têm nada. Então, a vida se transforma em um balanço permanente entre emissões permitidas e emissões proibidas. É exatamente o mecanismo que, volta agora para Mary Douglas, descreve quando ela fala da poluição internalizada como perigo moral. A própria pessoa passa a se vigiar. Então, não é mais necessário repressão direta, a culpa faz o trabalho e um vigia ao outro, que é o clássico de sistemas de repressão. Então, nesse ponto, o crédito de carbono deixa de ser uma política ambiental e se revela como realmente é uma nova forma de dívida social inscrita no corpo, no comportamento e na identidade. Então, o impuro não é apenas aquele que não paga, é aquele que vive fora dos limites definidos por uma ordem tecnocrática que se coloca como guardiã do planeta. Conclusão simbólica, a velha estrutura, o novo nome. O que vemos, portanto, não é uma ruptura histórica, mas uma continuidade perfeita. Assim como o pecado medieval devia a igreja, o pecador medieval devia a igreja, então o pecado era criado para que o pecador devesse à igreja, o devedor moderno deve ao banco. O cidadão contemporâneo passa a dever à empresa SA. Mas o planeta, nesse discurso, não fala, né? Então, quem fala por ele são instituições, estados endividados, organismos transnacionais e mercados financeiros que transformam culpa em ativo negociável. Então, a poluição climática, como a impureza ritual descrita pela Mary Douglas, não é um fato natural bruto, é uma categoria moral construída cuja função central é organizar a submissão,
legitimar cobrança e normalizar restrições. Então, o devedor continua sendo o impuro. O credor, o puro, o divino. E a dívida continua sendo o mecanismo central de controle humano. Então, só mudou o nome do pecado. Então, a dívida moderna, bancos centrais, guerra e purificação, que está rolando a bola aqui, né? Aqui é do Neil Ferguson, né? Que é como o dinheiro surgiu, ele conta essa história, eu contei isso nesse livro dele, uma boa parte do curso Os Deuses do Dinheiro, né? Planeta Rothschild. Então, com a modernidade, a dívida não desaparece, ela se institucionaliza. Então, o sistema criado em Bretton Woods transforma o dinheiro em instrumento geopolítico. Estados passam a existir endividados, guerras passam a ser financiadas por crédito, crises passam a funcionar como rituais periódicos de expiação econômica. Nós temos isso hoje em ação com mais definição possível. E como mostra o Neil Ferguson, né, nesse livro aqui que eu acabei de mencionar, a história das finanças é a história da transformação do poder político em crédito. E hoje, como eu já mencionei, e tem um webinar inteiro muito bem montado sobre isso, é a respeito da Sharia financeira, que é o modelo do você não vai ter nada, mas será feliz. É o mito do fim da dívida. Vamos ser abençoados, os endividados vão receber o perdão dos seres nobres e puros, mas, em troca, você estará submetido a eles e vai trabalhar da forma que eles determinarem. Então, aqui é fundamental explicar, não apenas citar, que a Sharia financeira ela é parte da proibição da riba, ou seja, parte do sistema que não pode cobrar juros, já falei, então no Islã, você não cobra juros, mas pega a alma da pessoa ad eterno. Então, à primeira vista, parece um sistema ético mais justo, sem exploração do devedor, como o caso do sistema judaico, né? Mas, na prática, o que ocorre é a substituição da dívida explícita por dependência estrutural. Na verdade, o Talmud prega isso. Então, você tem vários níveis judaicos e o que você tem no Talmud não é diferente do que está indo agora. Então, digamos que talmudistas e a turma da Sharia se fundiu em uma estrutura única que, juntos, eles concordam plenamente. Em vez de juros, surgem contratos de participação, arrendamentos perpétuos, compartilhamento sem propriedade, acesso condicionado ao comportamento. Então, aqui ou você me obedece, fica sem nada. Então, o indivíduo não é livre do sistema. Ele é incorporado ao sistema. Ele perde completamente qualquer chance de liberdade. Então, o capitalismo de compartilhamento global, que é essa Sharia financeira, replica exatamente essa lógica. Você não possui nada, apenas acessa, desde que se comporte, siga as regras. Aqui, outra referência que bate com a questão da Sharia financeira, né? Que aqui é a literatura da finança islâmica, o fim da propriedade. Então, tecnocracia e a servidão final. Então, na fase atual, a dívida se torna algoritmo. Então, não há mais julgamento, há pontuação. Não há mais pecado, há score. Não há mais exclusão explícita, há despriorização. Então, como analisa, que eu também já fiz, acho que exatamente na Sharia financeira, e mais um outro, usei os livros, do Yanis Varoufakis, ele explica isso, ele fala, entramos nessa webinária, até tem a ver com o assunto, tecnofeudalismo, entramos no tecnofeudalismo, plataformas como senhores, usuários como vassalos, dados como tributos. Então, a conclusão é que o culto nunca acabou. O simbolismo é o mesmo, o jogo é o mesmo, e por isso que eu falo, se você vê o passado com os olhos certos, você enxerga o presente da maneira correta. Então, desde 3000 antes da Era Comum até
a era da inteligência artificial, o mecanismo é o mesmo. Dívida, culpa, obediência, dominação. O culto é antigo, os deuses mudam de nome, a liturgia se atualiza, mas o sacrifício continua. Onde está a possibilidade de mudança? Sem conhecimento da verdadeira história da humanidade, junto a todo o simbolismo aplicado para o nosso domínio, é impossível alcançar a consciência necessária para a mudança. A escola pitagórica oferece exatamente isso, a consciência necessária para a mudança. Portanto, se junte a nós através dos meus cursos, sejam de história, filosofia, ciência, saúde, escolha a linha, mas entenda que apenas quando você desdobra o conhecimento por todas essas áreas é que você é realmente capaz de entender o que está acontecendo. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.